Olá pessoal, eu queria passar para vocês uma experiência que eu tive, experiência bem prática, com uma paciente com um diagnóstico prévio já de oftalmopatia de Graves e o colega da neurologia, o colega neurologista eh, pediu para eu examinar porque ela estava tendo uma diplopia mesmo, ah, já tendo, enfim, tratado a tireoidopatia. Enfim, e aí a gente detectou que ela tinha também uma miastenia graves, ou seja, um Graves mais uma miastenia graves, né? Ocorre que essa paciente já vem com esse quadro de uma diplopia refratária, porque achava que era só Graves, e não tinham detectado ainda a miastenia. Ela já vem com esse quadro refratário aí de uma diplopia que não resolvia há anos, né? E por que eu estou falando isso? Porque há anos que ela vem fazendo tratamento com corticoide. Então, e aí fazia pulsoterapia, fazia doses de prednisona, chegou até tomar 100 miligramas. Ela é uma mulher de 30 e poucos anos, ela não deve ter mais do que 70 quilos. Muito bem. Um outro fato importante é que ela tomava o corticoide por conta própria. Tomava o corticoide por conta própria, ou seja, é, quando o colega neurologista ia desmamando a prednisona, quando ela sentia uma piora da diplopia, ela por conta própria aumentava o corticoide. Então isso aconteceu 3 vezes. Então ela estava lá com 5 miligramas, 10 miligramas, aí ela mesma aumentava para 60. Enfim, e foi nisso. E ela também falou que em outras ocasiões que ela teve recorrência, foi o próprio neurologista que aumentou essa dose, enfim. E ela chegou para mim nessa situação, com a diplopia, e, enfim, muito aflita porque não resolvia o problema, aquela coisa. E eu examinei, né? Ela tinha lá mesmo uma hipertropia, né? Ela tinha uma ptose mais discreta, mas, enfim, ela tinha um pouco de isoftalmia, mas ela tinha uma hipertropia, um olho direito sobre o esquerdo. E na ocasião ela já estava tomando 40 miligramas, segundo ela estava bem. E no final das contas, eu percebi pela história que havia um pouco de exagero nessa, vamos dizer, percepção de que a doença era muito refratária. O que eu percebi é que estava havendo um exagero nessa percepção e que a gente tinha que dar tempo para o corticoide fazer efeito e não ficar aumentando a dose do corticoide em qualquer percepção de piora. Tá? Afinal de contas, é uma miastenia ocular, não era sistêmica, a gente não tinha aí um risco de morte, enfim, nada grave neurologicamente falando, era, entre aspas, apenas a diplopia. Ah, eu conversei bastante com a paciente sobre essa questão e, enfim, onde eu quero chegar é que nós reduzimos a dose do corticoide, foi diminuindo de 40 até chegar em 10 miligramas. Ela ficou um tempo bem, a última vez que ela passou comigo ela ficou bem, e coincidentemente no período de festas ela teve uma recaída, segundo ela, eu não a examinei, porque eu não consegui examinar nesse período. Ela foi no pronto-socorro lá aumentar a dose para 20 miligramas. E aí depois, em comecinho de janeiro, ela passou comigo, então ela veio comigo em janeiro, agora, algumas semanas atrás, com 20 miligramas, e ela estava com a mesma altura que eu falo, desvio vertical, que ela tinha na primeira vez que eu atendi. Ela tinha 15 dioptrias, um direito sobre a esquerda, e com 20 miligramas. Nessa hora, é aí que eu queria colocar para vocês a minha, vamos dizer, experiência. Eu poderia ter aumentado a dose mesmo, porque a gente estava diante de uma paciente que tinha descompensado, ela tinha 10 miligramas, piorou, e, e eu poderia aumentar a dose do corticoide. Mas eu optei em não aumentar, mas e acompanhar, mas próximo. Pedi para ela voltar uma semana depois, no máximo. Não deixar para mais tempo. E eu coloquei para mim mesmo a situação, dois possíveis desfechos. Ou seja, se ela ficasse igual ou melhor, eu manteria a dose, evidentemente. E se ela piorasse, eu aumentaria a dose. Mas não aumentaria naquele momento.
porque ela só tinha uma semana, no máximo duas, do corticoide, entende? Isso não tem livro, isso aí é uma percepção minha, isso que eu quero que vocês entendam. Ocorre que, enfim, ou sorte, ou enfim, porque a gente realmente teve um raciocínio correto nesse sentido. Essa paciente voltou ontem com melhora da diplopia. Ela sem diplopia, sim, subjetivamente sem diplopia, e no exame do Prism Cover sem também desvio, mantendo os 20 miligramas. Então, assim, qual é a mensagem? A mensagem é que a gente não pode, em qualquer aparente piora do desvio na miastenia, né, especificamente na miastenia, a gente aumentar essa dose do corticoide. A gente tem que realmente definir qual é o status de atividade dessa miastenia. E não existe exame laboratorial. A gente sempre tem essa, vamos dizer, esperança de que vai vir, que tem, e que eu posso pedir um exame laboratorial, e que vai vir escrito num papel a resposta das minhas dúvidas. Assim, qual é a atividade dessa doença? Não é assim que funciona na miastenia ocular. É clínico, você tem que examinar. E a evolução é fundamental. Não só com remédio, sem remédio, mas com remédio também. Se você sentir se aquela doença é refratária, muito refratária, pouco refratária, ou não é refratária. Tá? Então, essa paciente a gente manteve 20 miligramas, ela está bem e vamos acompanhar assim. Então, não é uma doença extremamente refratária, ela com 20 miligramas ela fica sem desvio. Ok? Era isso que eu queria passar para vocês. Um abraço a todos.